Você já parou para pensar que a maior parte do dinheiro que você possui hoje não existe fisicamente? Quando você abre o aplicativo do seu banco, o que você vê não são notas de papel empilhadas em um cofre, mas sim dígitos em uma tela. Se a maioria do nosso dinheiro já é digital, por que a criação do Bitcoin causou um abalo sísmico tão formidável na economia global? Sejam muito bem-vindos a mais um chat aqui no MSHB Corban. Eu sou o seu orientador e hoje nós vamos mergulhar nas bases do sistema financeiro moderno. O nosso objetivo neste chat é desmistificar de forma clara e didática a gênese do dinheiro digital. Ao final deste vídeo, você terá o embasamento técnico necessário para compreender a diferença real entre o dinheiro digital que você já usa no seu dia a dia, as criptomoedas e a classe macro dos criptoativos. Mais do que isso, vamos analisar a fundo a trajetória histórica desses ativos, compreender a sua alta volatilidade através dos temidos invernos cripto e responder à pergunta que todo espectador me faz. Afinal, é viável utilizar esses ativos digitais como meio de construção de patrimônio financeiro no longo prazo? Peguem seus cadernos. Vamos à nossa primeira lição. Para investirmos com segurança, precisamos dominar os conceitos. Vamos começar pelo dinheiro digital. O dinheiro digital genérico é qualquer meio de troca que exista puramente em formato eletrônico, sem representação física. O saldo no seu banco, o limite do seu cartão de crédito, uma transferência via Pix. Qual é a principal característica desse dinheiro? Ele é centralizado e fiduciário, ou seja, ele é emitido e controlado por uma autoridade central, como um banco central, e depende de intermediários, como os bancos comerciais, para validar as transações. O grande problema desse modelo é a confiança. Você precisa confiar que o governo não vai emitir moeda desenfreadamente, gerando inflação e corroendo o seu poder de compra. É aqui que surge a criptomoeda digital. Uma criptomoeda é uma subcategoria do dinheiro digital, mas com uma diferença arquitetônica brutal. Ela é descentralizada. Ela opera em uma rede ponto a ponto, eliminando a necessidade de qualquer autoridade central ou banco para intermediar a operação. Como ela garante a segurança sem um banco? Através da criptografia e da tecnologia blockchain, que é um grande livro-razão público e imutável. O Bitcoin é o exemplo primordial de criptomoeda, criado especificamente para ser um sistema de dinheiro eletrônico independente, resolvendo o problema do gasto duplo sem a necessidade de confiança em terceiros. E por fim, chegamos aos criptoativos. Anotem isso, todo criptoativo é um ativo digital e toda criptomoeda é um criptoativo, mas nem todo criptoativo é uma criptomoeda. O termo criptoativo é a classe macro. Ele engloba as criptomoedas como o Bitcoin e o Litecoin, mas vai muito além. Ele inclui os tokens de utilidade, os tokens de segurança, as stablecoins, que são moedas pareadas ao dólar, por exemplo, e até mesmo ativos do mundo real tokenizados, como ações, títulos de dívida e imóveis representados em uma blockchain. É a ponte definitiva entre as finanças tradicionais e as finanças descentralizadas. Portanto, o dinheiro digital comum depende de governos. A criptomoeda depende de matemática e código, e os criptoativos são o ecossistema financeiro inteiro construído sobre essa matemática. Agora que sabemos o que são, precisamos entender de onde vieram. A história do Bitcoin é a história de uma rebelião tecnológica contra a fragilidade do sistema financeiro tradicional. Tudo começou no auge da crise financeira global de 2008, quando bancos colapsaram e governos injetaram trilhões na economia. Em 31 de outubro daquele ano, uma entidade sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou o famoso white paper do Bitcoin, propondo uma saída para esse descalabro. Em 3 de janeiro de 2009, a rede entrou no ar com a mineração do bloco Gênese, o bloco zero. Nakamoto deixou uma mensagem oculta no código deste bloco, a manchete do jornal britânico The Times daquele dia, que dizia: "Chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos." Era uma crítica direta ao sistema de reservas fracionárias e à desvalorização da moeda. Nesse começo, o Bitcoin não valia absolutamente nada em dólares. A rede era mantida por entusiastas chamados mineradores. A mineração é o processo onde computadores resolvem problemas matemáticos complexos para validar as transações na rede e, em troca,
recebem novas frações da moeda. Um processo chamado Proof of Work, ou prova de trabalho. O primeiro marco de precificação ocorreu em maio de 2010, quando o programador Laszlo Hanyecz comprou 2 pizzas por 10.000 bitcoins. Na época, isso equivalia a cerca de $25. Se pularmos para o pico histórico em outubro de 2025, quando o Bitcoin ultrapassou os $126.000 a unidade, aquelas mesmas 2 pizzas valeriam mais de $1 bilhão. Essa valorização astronômica não ocorreu em linha reta. E isso nos leva à parte mais dura, porém necessária, do aprendizado financeiro: a volatilidade e as provações do mercado. Qualquer investidor sério precisa ter estômago para lidar com o mercado de renda variável. E nos criptoativos, essa regra é elevada à máxima potência. A história das criptomoedas é marcada por ciclos de euforia seguidos por correções severas, fenômenos que na academia e no mercado nós chamamos de invernos cripto. Um inverno cripto é um período prolongado de queda drástica nos preços e perda de confiança dos investidores. Em 2014, o preço do Bitcoin despencou cerca de 80% após o ataque hacker e o colapso da então maior corretora do mundo, a Mt. Gox. Em 2018, vimos o estouro da bolha das ICOs, derrubando o mercado novamente em mais de 70%. E, mais recentemente, em 2022, o mercado enfrentou uma crise de contágio sistêmico precipitada pelas fraudes e quebra da gigante corretora FTX e do ecossistema Terra Luna, levando o Bitcoin abaixo dos $16.000. Mas prestem muita atenção: a cada inverno, o mercado eliminou as empresas mal geridas e a tecnologia base provou sua resiliência inabalável. O Bitcoin foi declarado morto pela mídia centenas de vezes, mas sempre se recuperou e atingiu novas máximas. E hoje, no cenário de 2026, é viável comprar e manter criptoativos para construir patrimônio? A resposta, sob uma ótica de gestão financeira moderna, é sim, é plenamente viável e estratégico. Nós não estamos mais em 2014. Nós entramos na era institucional. Gigantes de Wall Street como a BlackRock e o JP Morgan adotaram o Bitcoin. A aprovação global dos ETFs de Bitcoin permitiu que o capital tradicional fluísse para esse mercado com segurança. Além disso, a maturidade regulatória chegou com marcos como a regulação MiCA na Europa e as resoluções institucionais da CVM no Brasil e da SEC nos Estados Unidos, trazendo regras claras de compliance, auditoria e proteção aos fundos dos clientes. Em um mundo marcado por déficits fiscais crescentes, inflação estrutural e desvalorização das moedas estatais, o Bitcoin amadureceu e passou a ser visto por instituições e até governos como uma commodity digital escassa, um ativo de reserva de valor de longo prazo, impossível de ser inflacionado artificialmente. Portanto, ter uma alocação diversificada, consciente e focada no longo prazo nestes ativos não é mais apenas especulação. Tornou-se uma necessidade de proteção macroeconômica para o seu portfólio. A jornada do dinheiro é fascinante. Saímos do escambo, fomos para o ouro, depois para o papel moeda, emitido por governos, e agora chegamos ao ápice da era da informação. O dinheiro fundamentado em código, criptografia e escassez digital verificável. Hoje nós desmistificamos a diferença entre a moeda digital do seu banco, a tecnologia descentralizada das criptomoedas e o vasto horizonte dos criptoativos. Vimos como a tecnologia sobreviveu a invernos rigorosos
poderosos para se tornar uma classe de ativos institucional e vital para a construção e proteção do seu patrimônio frente aos desafios da inflação global. Eu espero que esta imersão tenha expandido a sua visão sobre o futuro das finanças. Se você é um espectador recorrente aqui das nossas aulas e ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva agora mesmo no canal MSHB Corba e não se esqueça de clicar no sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre economia e investimentos. Muito obrigado a vocês, espectadores recorrentes e audiência por nos acompanhar e chegar até o final de mais este vídeo. O conhecimento é o ativo que mais rende dividendos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.